E aí, continuando, né, falando sobre volumetria de óxido de redução, a gente já viu os conceitos iniciais, e agora vamos ver os conceitos mais particulares sobre os métodos volumétricos possíveis de serem aplicados, que envolvem reações de oxidação-redução. Então, a gente tem duas classes, são os chamados métodos oxidimétricos, quando a minha solução padrão é um agente oxidante, ou seja, ela se reduz. E, consequentemente, teremos os métodos redutimétricos, quando a minha solução padrão é um agente redutor, portanto, se oxida. Mas a maior parte dos métodos que tem aplicação prática na química analítica são os métodos oxidimétricos. Tá? Então, a gente tem três classes principais. Um deles é a permanganimetria, que é quando justamente eu utilizo permanganato de potássio como solução padrão. Tá? É o método mais importante, método oxidimétrico mais importante, né? Dentro das volumetrias de oxidação-redução. E ele se divide em 4 possibilidades. Tá? Eu posso fazer a reação em meio ácido, que é a permanganimetria em meio ácido, que inclusive foi aquela que a gente viu para estudar como que produz a curva de titulação. Ele é a mais importante técnica permanganimétrica, né? E o permanganato em meio ácido, ó, vira manganês mais 2, ou seja, ganha, né, 5 elétrons, sai de manganês mais 7 para manganês mais 2. Posso também utilizar a permanganimetria com redução a manganês 3, diferente daqui, ó, aqui é para manganês 2, aqui ele chega a manganês 3. Tá? Então, e outra coisa, é que a gente está saindo do manganês 2, passando para manganês 3. Tá? Aliás, desculpa, manganês 7, reagindo com manganês 2, e ele vai para manganês 3. Tá? Então, aqui, ó, essa equação, essa redução, que mostra que esse meio ele é capaz até de utilizar permanganato para determinar a concentração de manganês em uma amostra. Desde que essa amostra, o manganês, esteja como manganês 2, eu uso a minha solução como permanganato, e aí em meio ácido, reagindo com fluoreto, tá? Na presença de fluoreto, desculpa, né? Na realidade aqui é o ácido fluorídrico, e aí eu chego formando esse íon, tá? MnF5-. Outra possibilidade é a permanganimetria com redução a dióxido de manganês, tá? Então, eu saio do permanganato e vou para o dióxido de manganês, também de mais 7 para mais 4. E ainda existe a possibilidade de utilizar a permanganimetria em meio alcalino. Se a minha amostra não é possível de reagir, ó, em meio ácido, é uma amostra básica, eu não posso usar essas 3 técnicas anteriores. Então, eu posso recorrer à permanganimetria em meio alcalino, tá? E aí ele vai ser reduzido em 2 etapas. Ele passa de MnO4- para MnO4 2- e depois até MnO2. Tá? Então, são 3 possibilidades de utilizar. Mas a mais utilizada, a mais importante, é a permanganimetria em meio ácido. Então, ó, as soluções de permanganato de potássio, solução padrão. Primeiro, ele não é padrão primário, tá? Porque ele é tão reativo, né? A gente viu ali que existem 4 possibilidades mínimas para fazer análise com permanganato, que ele é tão reativo que ele pode servir até para detectar amostras do próprio manganês. Tá? Então, ele é tão reativo que toda vida que ele entra em contato com oxigênio, ou seja, toda vida que eu abro o frasco, né, do sal permanganato de potássio, ele já entra em contato com oxigênio e forma MnO2. Esse MnO2 ele é insolúvel. E, além disso, ele não está no estado de oxidação do permanganato. Então, ele vira impureza. Eu preciso primeiro remover. Tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho, toda vida que eu vou preparar a solução, eu aqueço a água. Tá? E aí solubilizo só o permanganato de potássio a quente para acelerar essa reação, e o que tiver de acontecer, já formar MnO2, ele forma. Depois eu vou filtrar, porque esse aqui não é solúvel. Mas, de novo, a filtração eu tenho que tomar cuidado, não pode ser papel, porque o papel é matéria orgânica que é o meio redutor, portanto reage de novo com permanganato. E aí eu perderia mais permanganato. Então eu tenho que usar lã de vidro, ou então vidro sinterizado, ou asbesto, que é o amianto também, que é como meio filtrante. Tá? Além disso, ela também se degrada na presença da luz, então eu preciso guardar em frasco escuro
O calor acelera a sua reação de oxidação, então eu guardo em locais frescos. E também eu tenho que ferver a água para retirar o CO2, que naturalmente é dissolvido, porque vem da atmosfera, e torna a água um pouco ácida, e essa água também ácida vai acelerar essa reação de degradação do permanganato. Então ela não é o padrão primário, é bastante instável, dá um trabalhozinho para produzir, essa é uma das desvantagens. E eu tenho que repadronizá-la periodicamente. O ideal é que eu não faça grandes quantidades que dure muito tempo, tá? Mas ela, justamente por ser muito reativa, consegue determinar um monte de amostras, tá? Um monte de analitos. Então eu tanto posso determinar ferro 2 como ferro 3, peróxido de hidrogênio, nitritos, dióxido de manganês, formiatos, um monte de métodos que são utilizáveis, especialmente na técnica de permanganimetria em meio ácido. Aí eu tenho um exercício aqui para a gente verificar como é que é feito essas análises, tá? Então, ó, exercício 1 diz assim: a fim de determinar o teor de ferro em água, um analista retirou uma alíquota de 10 ml da amostra, que depois de ser devidamente acidificada, foi titulada com 14 ml da solução de permanganato de potássio, 0,02 mol por litro. Calcule a concentração em ppm e em mol por litro de ferro na amostra. Então, aqui está a reação, ó. Permanganato com mais o ferro 2 em meio ácido, formando ferro 3 e manganês 2. O que eu tenho, as informações que eu tenho, ó, são a concentração do permanganato e o volume de permanganato utilizado na titulação. Então, com essas duas informações, eu posso calcular o número de mols de permanganato que participaram da reação até chegar no ponto de equivalência. Tá? Então, eu calculo multiplicando concentração vezes o volume, né? Aliás, volume em litro vezes a concentração, né? Volume vezes a concentração, eu vou encontrar o número de mols, tá? E aí, como a gente sabe que no ponto de equivalência o número de mols de um é igual ao número de mols de outro, porque a quantidade de elétrons transferidas de um tem que ser igual à quantidade de elétrons recebidas pela outra, como eu encontrei o número de mols de permanganato, eu encontro o número de mols de ferro, como? Multiplicando por 5, ó. 1 mol de permanganato corresponde a 5 mols de ferro. A reação acontece de 1 para 5. Então, o número de mols de permanganato vezes 5, que é aqui o coeficiente do ferro. Eu preciso de 5 mols de ferro para poder receber todos esses 5 elétrons que vão sair do permanganato, já que o ferro só varia 1, tá? O permanganato recebe, né, 5 elétrons, eu preciso de 5 mols de ferro para doar esses 5 elétrons, já que o ferro só doa 1 elétron de cada vez, tá? Ele passa de ferro 2 para ferro 3. Então, o número de mols de permanganato vezes 5, eu encontro o número de mols de ferro. Para calcular a molaridade é simples. Eu encontrei esse número de mols aonde? Na alíquota que eu analisei, que foi de quanto? 10 ml da amostra. Então, eu tenho 1,4 vezes 10 a menos 3 mols em 10 ml. Molaridade é o número de mols por litro, não por 10 ml. Então, em 1000 ml, que é 1 litro, eu vou ter Y. Encontrei aqui a concentração molar, tá? Aqui, ó, só para reforçar porque que eu multipliquei por 5. 1 mol de permanganato corresponde a 5 mols de ferro, de acordo com a estequiometria da reação. Então, aquele tanto que eu tinha, que era o total de mols de permanganato, vai corresponder a X de ferro. E a gente encontrou aqui 1,4 vezes 10 a menos 3. E o ppm? ppm é miligramas por litro. Olha, eu tenho esse número de mols presente em 1 litro, então só tenho que transformar mol em massa. Então, a massa de ferro 2 vai ser, aliás, a massa de ferro 3, desculpa, né? Ferro 3 quando ele termina a reação, mas lá na amostra ele está como ferro 2, então vamos deixar como ferro 2 mesmo. A massa de ferro 2 presente vai ser o número de mols vezes a sua massa molar, 7,82 gramas, né? Eu tenho mol, é grama, só que ppm é miligrama, então eu vou transformar grama em miligrama multiplicando por 1000. Então, na realidade, essa água ela tem 7.820 ppm de ferro, tá, na sua composição. Então, aqui para a gente continuar praticando aqui sobre a permanganimetria, olha só, vamos ver aqui o exercício 2. Ao realizar o controle de qualidade de uma solução 10 volumes de água oxigenada, o que é esse 10 volumes? A água oxigenada, uma das formas de
Expressar a sua concentração é a sua força em volumes. Então, você chega na farmácia e diz, olha, eu quero uma água oxigenada 10 volumes, ou 20 volumes, ou 30 volumes. O que é isso? Significa que naquela reação de degradação da água oxigenada, que é uma degradação natural, ou pela reação com matéria orgânica, ou seja, com o que for, quantos volumes de oxigênio são gerados pelo peróxido de hidrogênio, né? Porque o peróxido de hidrogênio é uma água que recebeu oxigênio, por isso água oxigenada. Não é mais H2O, é H2O2. Ela é instável e ela reage de acordo com essa equação aqui, ó. Ela se degrada naturalmente ou na hora da reação, de modo que 2 mols de peróxido de hidrogênio formam 1 mol de oxigênio e 2 de água. Olha como está balanceado: 4 hidrogênios, 4 oxigênios, 2 com mais 2, 4 oxigênios. Então, por exemplo, água oxigenada 10 volumes, que é aquela que a gente usa para limpar ferimentos. Quando a gente coloca em contato, né, com a ferida, ela reage com a matéria orgânica, né, mata ali as bactérias anaeróbias, porque ela produz uma quantidade grande de oxigênio. Ela borbulha ali. Quando ela diz 10 volumes, quer dizer que a cada reação, a cada 2 mols de peróxido, ela vai gerar 10 volumes, 10 litros, né, de oxigênio, tá? Então, ele diz que pegou essa água, tirou 10 ml da amostra, ó, diretamente da água oxigenada que ele comprou, não analisou ela diretamente, porque a quantidade de volumes de oxigênio é alta, então ela diluiu para 100. Pegou 10 ml de água oxigenada e acrescentou só água destilada para fazer 100 ml de solução. Então, agora eu tenho uma solução à amostra. Olha a diferença? Aqui eu tenho a amostra pura e aqui eu tenho solução à amostra. Não analisou a amostra pura, analisou a solução à amostra, porque dessa solução à amostra retirou uma alíquota de 25 ml, acidificou, porque a reação acontece meio ácida, e titulou com o permanganato de potássio 0,02 mol por litro, consumindo o volume de 18 ml. Então, ele quer que a gente calcule a força em volume da solução à amostra analisada, aliás, da amostra, analisada, e diga se ela está apta para ser comercializada, ou seja, se ela está de acordo com o que o rótulo diz, 10 volumes. Então, vamos lá. A reação que acontece é essa aqui, ó. 2 mols de permanganato reagem com 5 mols de peróxido de hidrogênio em meio ácido, formando 2 mols de manganês 2 e 5 mols de oxigênio. Tá? Então, eu tenho condição, pelos dados, ó, volume e concentração, descobrir quantos mols de permanganato participaram da reação de titulação. Então, ó, o volume em litros vezes a concentração molar. Então, eu tenho o número de mols de de permanganato de potássio. Como que eu vou saber quantos peróxido de hidrogênio tem? Qual é o número de mols de peróxido de hidrogênio? A gente sabe que a relação deles é de 2 para 5. Ó. 2 mols de permanganato de potássio equivale ou reagem com 5 mols de peróxido de hidrogênio. Como eu tenho 0,36 vezes 10 a menos 3 de permanganato, isso equivale a X de peróxido de hidrogênio, que é 0,9 vezes 10 a menos 3. Então, esse é o número de mols de peróxido de hidrogênio que participou da reação. Só que quanto foi que participou da reação? Só essa alíquotazinha de 25, é o que tinha lá no Erlenmeyer. Então, essa é a quantidade de mols que eu tenho em 25 ml. A solução à amostra todinha era 100. Então, em 100, eu tenho Y. Encontrei a quantidade de mols que eu tenho nessa solução à amostra. Observem que essa solução à amostra, ela é feita a partir de 10 ml da amostra pura. Aqui nesse balão, eu tenho 10 ml do peróxido de hidrogênio, da água oxigenada, e o resto é água destilada. Então, a massa, o número de mols de peróxido que eu encontro aqui é exatamente o número de mols que eu tenho em 10 ml da amostra. A quantidade de peróxido de hidrogênio presente na solução amostra é a mesma presente em 10 ml de amostra pura, que foi que eu peguei. Peguei 10 e só adicionei água, tá? Então, eu tenho, ó, se eu tenho 3,6 vezes 10 a menos 3 mols em 10 ml da amostra pura, se eu tivesse 1 litro, eu vou ter Z. Então, essa é a quantidade de mols de peróxido de hidrogênio em 1 litro dessa água oxigenada, tá? Que é justamente para a gente chegar lá no cálculo da força em volumes. Veja que até agora eu só estou em mols por litro. Isso aqui é a molaridade. Como é que eu vou encontrar o número de mols de O2, né? Porque a força em volumes, a gente já disse que é o tanto de oxigênio que é gerado na reação. Eu sei que a relação, ó, da reação do peróxido de hidrogênio com o oxigênio é 2 mols de peróxidos produzem 1 mol de oxigênio. Ó. 2 mols de peróxido de hidrogênio
produz 1 mol de oxigênio. Então, se eu tenho 0,36 mols, eu não tenho 2, eu só tenho 0,36, eu vou produzir W, que é 0,18 mols de oxigênio. Então, a força em volumes, a gente aprendeu ainda lá no ensino médio, revimos lá na Química Geral e provavelmente na Fisicoquímica 1, que na CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então, 1 mol de O2, que é um gás, ocuparia 22,4 litros, mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,18 mols. Então, 0,18 mols vai ocupar K. Essa minha água oxigenada ela tem uma força em volumes de 4,03 volumes. Ou seja, ela não está apta para ser comercializada, porque lá o rótulo diz que é 10, mas ela não está nem com a metade, tá? Então, ela já está vencida, não foi guardada de forma adequada, de modo que ela não está mais com 10 volumes, então ela não pode ser comercializada. Outro método oxidimétrico é a iodometria. A iodometria, dependendo de como eu vou fazer a reação ou o que eu vou utilizar como solução padrão, ela se classifica em 2 métodos. O método direto, que é a iodimetria, tá? É um método onde uma espécie fortemente redutora, como a solução padrão de iodo, ou seja, a nossa solução padrão é redutora. Na presença do iodeto de potássio, a gente utiliza como solução padrão, é um método em que se titula uma espécie fortemente redutora. É um método oxidante. A minha amostra é que vai ser fortemente redutora e eu vou utilizar como solução padrão a solução de iodo, I2. Só que o I2 ele é instável. Talvez vocês tenham ouvido falar, ainda lá no ensino médio, quando estavam falando de fenômenos físicos, do fenômeno de sublimação, que são substâncias que passam do estado sólido diretamente para o estado vapor. O iodo tem essa característica, então ele é instável. Então, para ele permanecer lá na solução, a gente mistura com iodeto de potássio e forma a solução, a espécie I3-. Essa é mais estável e ela que vai servir como oxidante para reagir com a amostra que é redutora, tá? A aplicação para determinação, por exemplo, de antimônio, tiosulfato, sulfitos, sulfetos. Esse é o método direto. E existe ainda o método indireto, tá? Que é a iodometria. A gente vai pegar a amostra, né, que é uma espécie oxidante. Veja que é diferente aqui, a nossa amostra é redutora. Quando a minha amostra é oxidante, eu vou jogar um excesso de iodeto de potássio lá. O iodeto de potássio vai reagir com essa espécie oxidante e vai formar iodo. Aí esse iodo eu vou titular com a solução de tiosulfato de sódio, tá? Pode ser em meio ácido ou neutro. Veja que é iodometria, mas a solução padrão que eu estou utilizando é tiosulfato de sódio, porque é ela que vai titular o iodo formado dessa reação, tá? Isso aqui também já mostra que o iodo tanto pode ser utilizado para determinar amostras redutoras como amostras oxidantes, porque o seu potencial é intermediário. Diferentemente do permanganato, o permanganato é um forte agente oxidante. Então, ele só é utilizado como método oxidimétrico. O iodo tanto pode ser como método oxidimétrico, quando a minha amostra é redutora, como também como método redutimétrico, quando a minha amostra é oxidante. Aí eu uso o método indireto, que é a iodometria, tá? Então, eu posso determinar permanganato, dicromato, cobre, ferro, várias espécies também que podem ser analisadas pela iodometria. Vamos ver isso na prática, no cálculo, para a gente entender melhor. Então, na determinação do teor de cloro ativo em uma amostra de água sanitária por iodometria, método indireto, né? Iodometria. Titulou-se uma alíquota de 25 ml da amostra, que depois de ser tratada com KI, né, iodeto de potássio, em meio ácido, consumiu um volume de 3 ml da solução de tiosulfato de sódio, 0,0225 mol por litro. Qual a porcentagem em volume da amostra? Então, veja o que é que eu fiz. Eu tinha a minha amostra e coloquei lá iodeto de potássio, ela reagiu e depois dessa reação é que eu titulei com tiosulfato. Então, a gente tem duas reações acontecendo lá. A reação 1 é o iodeto de potássio reagindo com a amostra. A amostra é o hipoclorito, ClO, hipoclorito de sódio, para a gente ver o teor de clorativo. Reage com o iodeto que vem do iodeto de potássio, que é um sal solúvel, em meio ácido,
forma cloreto e iodo, ó. É esse iodo formado aqui que eu vou titular com o tiosulfato. Então, pela titulação, eu descubro essa quantidade de iodo. E descobrindo essa quantidade de iodo pela reação, eu descubro a quantidade de hipoclorito, tá? A reação do iodo com o titulante ou com a solução padrão é I2 mais 2 mols de tiosulfato, ok? Então, eu tenho condição de encontrar o número de mol de tiosulfato pelos dados que a titulação me ofereceu. 3 ml gastos da solução padrão e a concentração dela. Então, eu tenho aqui, ó, concentração da solução padrão vezes o volume. Encontrei que o número de mols de tiosulfato utilizado na titulação é 0,0675 vezes 10 a menos 3. Qual é o número de mols de iodo? Está aqui, ó. 2 mols de tiosulfato, 2 mols de tiosulfato reage com 1 de iodo. Então, se eu gastei essa quantidade, tá? Então eu vou encontrar aqui o mol do iodo. Então, tá aqui, ó, é a mesma coisa de só pegar o mol do tiosulfato e dividir por 2, tá? Então, a gente vai ter 0,0337 vezes 10 a menos 3 mols de iodo. Pela reação aqui, ó, a gente sabe que 1 mol de hipoclorito corresponde, ó, a 1 mol de iodo. Então, se eu achei o número de mol de iodo, é igual ao número de mol de hipoclorito. Então, tá aqui. Mas o que ele quer saber é o teor de clorativo, a porcentagem. Então, vamos lá. A água sanitária é uma solução de hipoclorito de sódio na presença de cloreto. E ela forma, ó, cloro 2, que é o clorativo, que é ele que vai ser responsável pela desinfecção dos objetos que a gente utiliza água sanitária, tá? Então, ó, a reação da própria água sanitária, ela diz que 1 mol de hipoclorito corresponde a 1 mol de cloro gerado. Então, se eu encontrei o número de mol de hipoclorito, eu encontrei o número de mol de cloro, que vai ser também 0,337 vezes 10 a menos 3. Só que eu quero, ó, porcentagem, peso por volume, é massa por 100 ml. Então, eu vou transformar esse mol em massa. O cloro, ó, massa molar dele, 35,453. Como é Cl2, vai ser 70,906, multiplicado pelo número de mols, eu vou achar que tem 2,39 gramas, né, de massa total na amostra. Só que isso aqui está presente no tanto que eu analisei, ó, 25 ml. Como a porcentagem é em 100, 19,5 está em 25 ml, em 100 eu vou ter X. X é 9,56%, porcentagem de peso por volume de cloro ativo na minha água sanitária. Quais são as causas de erros na iodometria? Então, primeira coisa, aquele problema com o iodo, né? Que ele é muito volátil. Então, a iodometria, ou a iodimetria, que é o método direto, ele tem esse problema de produzir a solução padrão, porque o iodo volatiliza facilmente. Então, por isso, a gente coloca lá uma mistura com iodeto de potássio para formar essa espécie I3-, que ela é menos volátil e aí a solução permanece mais estável. Uma outra possibilidade de causa de erro é que o íon iodeto, ele também é oxidado pelo ar. Então, ó, ele, na presença do oxigênio, já vai virando iodo. Então, a gente tem, na iodometria, a gente tem que ter muito cuidado naquela reação. Tem que ser rápido a adição do Ki na amostra e a gente fecha o frasco onde está acontecendo a reação para não ter contato com o oxigênio, porque se tiver contato com o oxigênio, parte do iodo formado não vai ser pela reação com a amostra, e sim pelo oxigênio atmosférico, tá? A vantagem é que a reação é lenta em meio neutro, então a gente prefere trabalhar com meio neutro. Como é catalisada pela luz, a gente deixa aquela reação de preferência acontecer em um local onde não tenha muita luz direta, tá? E outra possibilidade de erro é ainda que o iodo pode hidrolisar, tá? Então, ele pode sofrer hidrólise gerando ácido hipoiodoso, tá? Hipoiodoso. Ela é favorecida por meio básico, então por isso que a gente viu lá que na iodometria a gente prefere usar meio ácido ou neutro. Mas o ideal mesmo é o neutro, porque o neutro também, ó, diminui essa velocidade dessa reação paralela. E o outro método oxidimétrico é a dicromatometria.
É um método também oxidante, como o permanganato, só que ele não é tão oxidante quanto o permanganato de potássio, por isso a sua aplicabilidade é mais restrita. Especialmente hoje, que a gente está evitando, né, utilizar sais de cromos por conta da questão ambiental. O cromo, uma das suas formas, né, de mais 6 para mais 3, são as formas mais comuns, uma delas é bastante cancerígena. Então, o ideal é que a gente não utilize cromo, mas se não for possível, a gente pode usar de cromatometria, cuja solução padrão é aquela onde a gente tem o dicromato de potássio, tá? Vejam que é diferente do cromato de potássio utilizado lá no método de Moll. O cromato de potássio é K2CrO4. Aqui é o dicromato de potássio. Tem 2 cromos, lá só tem um, tá? A reação típica é que em meio ácido o cromo passa de mais 6 para mais 3. E ele pode ser utilizado para determinação de ferros, nitratos, urânios, cromos, cobre e várias outras espécies. Vamos ver também como é que isso funciona na prática. Então, ó, para determinação de ferro, o exercício 3 diz que uma massa de amostra, né, a gente pesou 1,0506 gramas, solubilizou essa amostra numa mistura de ácido sulfúrico com ácido fosfórico, já deixou o meio ácido para a reação acontecer, e titulou com a solução de dicromato de potássio 3,423 vezes 10 a menos 3 mol por litro, até a viragem, né, até o ponto final. Gastando aí 9,05 ml do titulante. Determine o teor de ferro na amostra. Aqui está a reação, ó. 1 mol de dicromato reage com 6 mols de ferro. Então, ó, o número de mols do cromato é o volume do dicromato, né? Desculpa, o volume do dicromato. 9,5 aqui está em ml, eu passei para litro, 10 a menos 3, vezes a concentração. Então, eu encontrei que o número de mols é 3,098 vezes 10 a menos 5. Qual o número de mols de ferro? Ó, 1 mol de dicromato corresponde a 6 de ferro. Então, é isso vezes 6. Tá? A gente pode fazer aquela regrinha de 3 que a gente viu nos exercícios anteriores. Não coloquei mais aqui porque acredito que já tenha ficado entendido. Então, a gente vai encontrar o número de mols total de ferro lá na amostra. 1,859 vezes 10 a menos 4. Como ele quer saber o teor geralmente é porcentagem, né? Então é massa por 100 gramas, né? Teor, como a minha amostra é massa também, então é porcentagem peso-peso. Então é o número de mol vezes o seu peso molecular. Ferro, 55,845. Achei essa quantidade de gramas. Essa quantidade aqui é a massa de ferro na minha amostra. Então eu tenho 1,038 vezes 10 a menos 2 gramas de ferro dentro da massa total da amostra, 1,0506 gramas. E se eu tivesse 100 gramas da amostra, para saber a porcentagem, teria X. Então, X diz que dentro dessa minha amostra, só 0,99% é de ferro. Uma das aplicações aí da dicromatometria. Quais são as vantagens e as desvantagens? Então, ó, a vantagem da iodometria em relação à permanganimetria é só que a iodometria, ela o iodo como tem um potencial intermediário, ele tanto pode ser utilizado para titular amostras oxidantes como amostras redutoras. Tá? Qual a vantagem da dicromatometria em relação à permanganimetria? É que o dicromato de potássio, ele é padrão primário e é bastante estável, é estável indefinidamente. Então, a solução padrão é muito mais fácil de ser produzida, não precisa de todos aqueles detalhes que a gente viu do permanganato, de aquecer, filtrar, guardar em frasco escuro, abrigo da luz, em local resfriado, tá? Aqui não, a gente simplesmente pesa, solubiliza e guarda, né, com o mínimo de cuidado, e ela além de ser padrão primário, não precisa ser padronizada como o permanganato, ela vai se conservar durante muito tempo. As desvantagens, tanto da dicromatometria quanto da iodometria em relação à permanganimetria, é que os dois não são tão, agentes oxidantes não tão fortes quanto o permanganato, então a aplicação deles é mais limitada do que a permanganimetria. E por isso que, como a gente disse lá no começo, que a permanganimetria é o método mais importante na volumetria de oxidação e redução. E, como a gente disse, além dos métodos oxidimétricos, em que as soluções padrões são agentes oxidantes, né?
A gente tem os métodos redutimétricos, que é justamente o inverso, as soluções padrões são redutoras, são agentes redutores. Não são muito utilizados, então a gente coloca aqui só porque eles existem só a título de informação, tá? Um deles é o método utilizando como solução padrão sais de titânio, tá? Então são redutores muito fortes e aí eles têm condição, né, de na presença de agentes complexantes se tornarem ainda mais redutores e analisar aí uma gama interessante de amostras oxidantes.